Olá, senhores, bom dia. Meu nome é Francisco, sou advogado, especialista em direito empresarial e civil. Hoje estaremos falando sobre imunidade tributária. Tenho recebido várias perguntas relacionadas a essa questão, principalmente de líderes religiosos, pastores, que querem saber sobre a contribuição de imposto de renda, de IPTU, ante a discussão que está tramitando no Congresso Nacional sobre a possibilidade das igrejas, templos religiosos, contribuírem com imposto. Então está se aventando no Congresso Nacional sobre essa possibilidade. Há um bom tempo há essa discussão na sociedade e, em razão disso, alguns líderes estão em dúvida se é para contribuir, se irão ter que contribuir com imposto. Então, senhores, vamos esclarecer essas questões e quaisquer dúvidas estamos à disposição dos senhores no meu canal do YouTube para esclarecer eventuais dúvidas que pairar sobre, em especial, aos líderes religiosos. Para iniciarmos nossa conversa, eu quero, antes de entrarmos na imunidade propriamente dita, da imunidade de contribuição de impostos, esclarecer a diferença entre imunidade e isenção ao pagamento de impostos. A imunidade está prevista na Constituição Federal, no artigo 150, inciso 6º, a linha B. Então, a imunidade tem a ver com um dispositivo constitucional, como eu disse aqui para os senhores, e que não exista fato gerador para o pagamento de impostos. A isenção já tem a ver com fato gerador e que, em razão de legislação complementar, poderá determinado segmento empresarial ficar isento ao pagamento de determinados impostos. Isso chama-se isenção. Existe o fato gerador, mas em razão de um dispositivo de lei, determinado segmento fica isento de pagar aquele imposto. Já no caso da imunidade, não existe fato gerador. O que é o fato gerador? É o que faz com que certa atividade tenha lucro com determinada venda de produto ou de serviços, como, por exemplo, venda de roupas, de carro, venda de serviços. Por exemplo, a venda de serviços, qual é o imposto que incide sobre a venda de serviços? ISS, que é contribuído junto à prefeitura onde se localiza aquela empresa. Vendas de roupas. Qual é o imposto que incide sobre vendas de roupas? O ISS, que é pago ao Estado. E etc. IPI, Imposto sobre Produto Industrializado, e etc. Então, o fato gerador é o lucro com determinada venda de serviços ou produtos. Voltando para as igrejas, para os templos religiosos, qual a finalidade de uma igreja? Isso eu falo de todas as igrejas, igreja católica, evangélica, não importa a denominação. Então, qual é o objetivo? O objetivo é filantrópico, não é a obtenção de lucro, diferentemente de uma empresa, que o objetivo exclusivo da empresa é o quê? A geração de lucros. A igreja, normalmente, não visa a obtenção de lucros, embora, infelizmente, alguns segmentos religiosos estão apelando, estão abusando desse direito filantrópico e estão, infelizmente, seguindo uma seara aí que eu não quero comentar muito sobre isso, mas que não é aconselhável manter essa prática exacerbada
de contribuição e sem muita finalidade filantrópica. Então, faço aqui uma ressalva e aconselho a esses líderes a ter uma visão mais filantrópica, sem mercantilismo da religião. Infelizmente, alguns partiram para o mercantilismo. Por essa razão que já está tramitando no Congresso, infelizmente, né, um artigo já de lei, uma discussão sobre um dispositivo legal para passar a cobrar impostos dos templos religiosos, justamente em razão das práticas indevidas do pedido de contribuição de alguns, infelizmente, incautos que ainda aceitam essa prática mercantilista que sempre foi condenada por Jesus. Então, perderam o foco. Mas voltando ao assunto da imunidade propriamente dita, irei ler o artigo 150 aqui, com esse livrinho pequeno, esse vadimeco aqui, que é a Bíblia dos advogados, artigo 150 da Constituição Federal, o caput do artigo, o início do artigo diz o seguinte: sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, inciso 6º, instituir impostos sobre, vou direto na linha B do inciso 6º, templos de qualquer culto. Aqui está claro e evidente, senhores líderes religiosos, advogados, acadêmicos em direitos, estudantes para concursos, claramente está inserido nesse artigo a imunidade tributária. Então, os templos religiosos, se vocês têm dúvidas, líderes religiosos, vocês não têm que pagar IPTU. Se estão pagando IPTU, têm direito até de ressarcimento. Não precisam pagar ISS, não precisam pagar ICMS, até porque vocês não estão vendendo mercadoria. Mas pensem e reflitam uma questão. Leva a igreja, o templo religioso, a sua comunidade, como uma entidade filantrópica que tenha como objetivo ajudar pessoas. A partir do momento que a igreja passa a ter como finalidade a obtenção de lucros, corre risco, senhores, de serem mal faladas, de serem apedrejadas devidamente em razão do desvio de finalidade que os templos religiosos têm, que é a filantropia, é fazer o bem, pregar o amor, pregar a paz, a bondade, a benignidade, a mensagem que Jesus deixou há mais de 2000 anos atrás, que está inserida no Novo Testamento. Então, senhores, a igreja é imune a esses impostos. Com relação ao projeto de lei que está sendo ventilado no Congresso Nacional, dificilmente irá passar, até porque a maioria dos parlamentares são religiosos e tem que visar, embora alguns líderes aí estão perdendo foco e, a meu ver, deveriam ser investigados. A gente vê aí na televisão a todo momento pedindo aí doações absurdas, que eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Então, não obstante essas questões, eu sou defensor de que mantenha a imunidade tributária aos templos religiosos. Até porque, senhores, a carga tributária brasileira é uma das maiores do mundo. O governo, a União, os estados, os municípios e o Distrito Federal têm cargas tributárias elevadíssimas e o contribuinte, que a meu ver não deveria ser chamado de contribuinte, porque é obrigado a pagar imposto, na verdade o pagador de imposto trabalha quase a metade do ano só para contribuir, e nós vemos aí corrupção e mais corrupção, um absurdo, um desrespeito com o pagador de imposto, aquele que é obrigado a pagar imposto. Não estamos vendo a contrapartida, não estamos vendo retorno desse imposto, não estamos vendo benefícios, estamos vendo escândalos
e mais escândalos. Então, senhores, qualquer dúvida, estou à disposição. A igreja é imune, repito, de pagar IPTU, imposto de renda, quaisquer tipo de impostos, porque ela é imune. Um abraço a todos, um bom fim de semana, até o próximo encontro.